Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. O assunto hoje é redes sociais e essa métrica entre pode usar muito o celular para ficar acompanhando as redes, não deve, quais os riscos envolvidos nessa prática, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. Uma pesquisa recente apontou que entre 3, pelo menos uma dessas crianças, até 12 anos, tem os seus perfis abertos em redes sociais. A gente já sabe que quanto maior a possibilidade de acesso a dados, principalmente de menores de idade, mais fácil fica a oportunidade de predadores e até pessoas mal intencionadas se aproximarem. Do meu lado está a Natiele Rosa, ela que é psicóloga e tem um trabalho com ênfase aí no desenvolvimento infantil. A gente vai bater um papo com ela para trazer um pouco de esclarecimento sobre como os pais e a família devem lidar com essa situação aí do manejo das redes sociais com os filhos e os adolescentes e, claro, com a família toda, né, Natiele? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vamos falar então sobre esse assunto muito importante para as famílias ficarem antenadas. Pois é, acho que a gente já deve começar pelo ponto de que se educa pelo exemplo, né? Os pais também, a gente de maneira geral, né, e me incluo nisso porque também sou mãe, a gente tem esse hábito agora já de viver com o celular na mão. É difícil cobrar aquilo que a gente não faz, né? Como é que começa essa orientação e que tipo de cuidado a gente deve ter, inclusive no sentido de orientar exemplificando nas atitudes diárias? Eu gosto muito de dizer que não basta a gente tirar as telas das crianças, a gente precisa fornecer alternativas, né? Não basta eu simplesmente tirar e não fornecer um brinquedo, uma brincadeira, uma atividade de vinculação com a família, um dia na praça, enfim, né? Hoje a gente sabe que até os 2 anos a OMS ela orienta que a criança não tenha uso de telas, então é 0 horas até 2 anos e os adolescentes no máximo 3 horas de tela. Muito difícil, principalmente agora nas férias, né? Que eles não estão na escola, que eles ficam mais em casa, então essa é a orientação que a gente tem. Para além disso, eu sei que é muito difícil, porque às vezes os pais dizem, mas eu preciso fazer tal coisa na minha casa e eu vou ter que dar a tela agora para ele dar uma acalmada, né? Então eu sempre penso, brinquedos não estruturados, brinquedos que a criança não enjoe, né? Também não dá vários brinquedos no mesmo tempo, que a criança não consegue parar para prestar atenção na brincadeira, para jogar. Aprender a brincar sozinho, se não ter irmãos, né? Aprender a brincar sozinho, livros, leitura, tudo que os pais fizerem, né? Se tem o hábito de leitura, a criança vai ver, nossa, que legal, meu pai e minha mãe tá lendo, vou pegar o livrinho aqui também. Nem sabe ler ainda, né? Nem passou pela alfabetização, mas tá ali, folheando o livrinho, né? O exemplo, com certeza, ele arrasta. Tem um outro dado aí que tu trouxe agora sobre a substituição, né, do celular por outras atividades. Antigamente a gente não tinha o celular e se entretia com outras brincadeiras, com outras atividades, como eu mesmo mencionei agora. Esse é um caminho que se deve retomar agora. Como é que tu avalia isso? Brinquedos antigos é uma coisa que a gente deve retomar. Se tiver o acesso a telas, que seja desenhos de baixo estímulo. Hoje, a gente vê muitos desenhos com muitas cores, com muitas músicas, hiperestimulados. Se for oferecer, que ofereça algo que seja interessante nesse sentido, assim, né? Que não tenha tanto prejuízo. E eu acho muito importante a gente resgatar as brincadeiras antigas, porque isso também vai favorecer o vínculo da família, né? O pai ensinando a brincar de ioiô, o pai ensinando a brincar de peão. Acho muito importante a gente resgatar essas brincadeiras e brincar com a criança no momento que a gente estiver livre. Se não estiver livre, poder oferecer melhores alternativas. Agora a gente entra no aspecto da rede social mesmo, que para além da tela, que é o brinquedo, é o videozinho, ou é o joguinho mesmo, né? Tem a questão das redes sociais, que muito cedo as crianças já começam a ter acesso, e mais do que isso, né? Parece uma imposição social que todos têm os seus perfis, e a gente sabe que, invariavelmente, essa necessidade da aceitação acaba levando, né? A ter o seu perfil também na rede, postar, enfim. Cada vez mais cedo eles começam a ter esse hábito. Como manejar isso? Não oferecer de início, né? A gente tentar seguir os padrões da OMS, né? 3 horas. Já se oferecer com esse tempo limitado, né? Já ensinar desde o início. É melhor a gente prevenir do que a gente remediar depois. Crianças com menos de 2 anos ganhando tablet de jeito nenhum, né? Tentar oferecer outros brinquedos, algo que seja mais interessante, que possa contribuir para o desenvolvimento dessa criança. A gente sabe que a criança tendo acesso à rede social, ela
ela não vai ter acesso à realidade. Na rede social a gente posta coisa boa, né? A gente vai colocar uma foto, não vai colocar a foto do pior momento do teu dia. Tu vai colocar uma foto do momento melhor que tu teve no dia, de uma felicidade. Então isso também pode acessar, né, contribuir para a comparação das crianças desde muito cedo. Ah, eu tenho tal brinquedo, fulaninho tem tal brinquedo, eu não tenho esse brinquedo, gostaria muito de ganhar, porque fulaninho tem, postou lá nos vídeos que é legal. Às vezes eles pedem muito para os pais também, né, ter um controle do que eles estão acessando é muito importante. Ter um controle, ter aplicativos que possam regular isso também, não deixar acessar alguns outros aplicativos, né, ter um cuidado maior. Vai usar um YouTube Kids, vai usar uma Netflix infantil, poder ter um cuidado melhor com o que eles acessam, é importante. Tu consegue perceber, a partir da tua experiência, que essa questão de limitar, ou de liberar, ou de estabelecer regras para o uso das redes, principalmente das redes agora, eu falo, muito mais do que das telas, isso é um motivo de conflito nas famílias? Com toda certeza, né? Tanto as crianças ficam mais irritáveis, a gente vê crianças com atraso na fala, não que isso seja o único fator que pode contribuir. A gente sempre orienta para que se busque os profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, neuro, né, para poder fazer uma avaliação. Mas é motivo de muito conflito. E aí vem o exemplo que a gente já conversou. Às vezes a gente não consegue cobrar da criança, porque quando ele vai falar, mãe, tu tá usando o tempo todo? Pai, tu também tá usando? Tu não vem brincar comigo? Tu fica ali na tua rede social? Então, sim, é um motivo de muitos conflitos nas famílias. A gente recebe isso aqui na clínica, a gente acolhe e direciona da melhor forma. Se tivesse que dar uma dica agora lá para o pai e para a mãe que está passando justamente por esse problema, o filho não quer largar a rede social, não quer parar de postar, ficar conversando com os amigos, aquele universo que parece que a gente entra num mundo paralelo, né? E é verdade, a gente acaba sendo sugado para esse universo paralelo quando ingressa numa rede social. É muita coisa para ver, é muita informação. Como lidar com isso, evitando ao máximo esse embate dentro de casa? A primeira coisa é o diálogo. Em segundo lugar, é importante a gente estabelecer regras claras, né? Tempo, né? Que momento essa criança vai acessar, quanto tempo, poder dar previsibilidade. Olha, falta 15 minutos, depois a gente vai largar, a gente vai brincar um pouquinho na rua. E orientação. Orientação sobre o cyberbullying, orientação sobre quais aplicativos essa criança pode acessar, limitar, olha, são esses joguinhos que tu pode, esses aqui não são interessantes, mas o principal é o diálogo. A gente está falando muito sobre as crianças usando os celulares, sobre eles estarem envolvidos nesse manejo, mas qual é a responsabilidade do pai também nesse processo, né? Do pai, da figura que eu digo pai, a mãe, a família, a estrutura, né, que cuida dessa criança. Existe também uma preocupação no sentido de até que ponto os pais expõem os filhos. Como é que tu avalia isso? Um dos exemplos que eu gosto muito de dar é quando a gente tira a foto da criança num momento que para nós é muito bonitinho, né? Ah, vou tirar uma foto tomando banho na banheira, um nenezinho. Na internet, o alcance é muito maior do que se a gente recebesse uma visita em casa, né? Então, se eu tiro foto desse momento e eu publico, por mais que seja um perfil fechado, daqui a pouco alguém tira print e daí a foto do teu filho vai chegar em pessoas que a gente nem imagina, né? Hoje a gente sabe que a gente tem que ter cuidado até dentro de casa, tem aí situações de abuso entre familiares, às vezes, né? Então, ter um cuidado ao expor a criança. Muitos pais fazem vídeos também nos momentos de crise das crianças, né? Da gente não tá expondo eles a isso, porque não é porque é criança que a gente não tem que ter um cuidado. Ai, que bonitinho, tá fazendo uma briga, tá tendo uma crise, tá chorando. Não é bonitinho, não é necessário a gente expor as crianças nesse sentido, assim, eu acho importante a gente ter um cuidado com eles, né, preservar eles. Garantir que eles também tenham os seus direitos preservados, assim, a sua particularidade preservada, é isso? Sim, com toda certeza. Todos nós merecemos isso, as crianças mais ainda. Natiele, para a gente fechar esse papo, orientações gerais assim sobre a importância de limitar esse uso de telas, a importância de não liberar a rede social tão cedo, como que tu tem orientado os teus pacientes aqui e que orientação tu pode dar para a nossa audiência, para o nosso público aqui do NT Sul, como uma consultoria, eu diria agora.
A orientação principal, eu acho que é cuidar o tempo de tela. O que a OMS nos orienta é baseado em cima de estudos científicos, pensando os prejuízos que essas crianças têm. Então, cuidar o tempo de tela, até 2 anos, tentar não oferecer tela, adolescentes no máximo 3 horas. A outra coisa que é a mais importante, não basta a gente só retirar, mas a gente também fornecer alternativas, ter brinquedos não estruturados, poder colocar a criança para brincar de massinha, brincar de barro, brincar na areia, brincar no meio da natureza. Eu acho isso muito importante. E se essa criança, esse adolescente já tem acesso, orientação, né? Poder explicar. Internet não é terra de ninguém. A gente não pode ficar falando coisas que a gente não falaria ao vivo para os outros, né? Poder também ter um diálogo aberto para caso essa criança veja algo estranho, ela possa denunciar para os pais, possa dizer, pai, mãe, vi tal coisa, e sentir confortável, se sentir em segurança para poder falar isso, não ser julgado, ter o diálogo aberto, né? Poder conversar com esses pais, eu acho importante. Em resumo, o passo principal é ter uma boa convivência, um espaço de diálogo dentro de casa para que o resto funcione. Com toda certeza. Para tudo, não só para telas, para todos os problemas que as famílias podem passar. Diálogo é fundamental. Tá certo. Obrigada, Natiele, então, pelas informações, pelo papo descontraído e cheio de dicas para os pais também em casa, até para a gente aprender um pouquinho. Eu que agradeço. E, se precisarem, estarei sempre aqui de portas abertas esperando vocês. Tá ótimo, então. É isso aí, Daniel Nunes. Diálogo aberto, limitação de telas e uma dica legal aqui que a Natiele traz. Vamos voltar lá para o passado, o tempo da brincadeira na rua, de correr, de brincar de massinha, trazer um pouco a família mais para próximo, se envolver mais com a vida desse filho, deixar o celular, a tela, seja o que for, mais de lado, que a gente tem mais segurança, uma infância mais feliz e até a família se desenvolve melhor.